vagas lá, tem 4 vagas. Além das vagas lá atrás, o que poderia ter estado certo? Eu não saio daqui. Tem 4 vagas e cabe muita gente de espera. E não faz nada mais. Não? Vão-me dispensar dos habituais cumprimentos protocolares. Nunca foi coisa que eu apreciasse muito, mesmo quando andei em funções públicas. Portanto, uma boa noite a todos. Permitam-me, obviamente, começar por agradecer ao professor Jaime Ferrer o convite que ele me fez para esta primeira apresentação da mais recente obra dele, daquilo que eu diria que é, em simultâneo, um gosto enorme, mas também uma grande dificuldade de dar conta do recado. E é simultaneamente por 3 razões. A primeira pelo local. A Ponta Barca é o local onde eu tenho as minhas raízes mais profundas. Enfim, muita gente não saberá, mas foi aqui que eu nasci, não muito longe de onde estamos hoje reunidos. Eu não me recordo muito bem, mas passei os meus primeiros anos aqui também. E talvez mais importante do que ter nascido aqui, também foi neste concelho que eu aprendi a ler e a escrever, na escola de São Martinho de Crasto, onde a minha mãe era na altura professora primária, depois foi professora primária muitos anos aqui na vila de Ponta Barca. É uma terra onde tenho familiares, onde tenho ainda felizmente muitos amigos, e é uma terra de onde provieram vários dos meus melhores professores no período pré-universitário, incluindo aquele que hoje apresenta a sua mais recente obra. Depois é difícil por causa do tema. O tema em geral é a viagem de Magalhães, numa altura em que se encerram as comemorações dos 500 anos, e portanto é uma boa maneira de encerrar, mas a viagem de Magalhães não é propriamente a minha praia, como saberão. Isso constitui obviamente um desafio adicional. Mas o desafio maior é o autor. Jaime Ferrer é um amigo de longa data e é sobretudo um professor. Para mim não é um professor, é o professor, o verdadeiro professor. É um modelo para quem tenta seguir essa profissão. Tem sido um dos meus modelos enquanto professor, tomara eu chegar aos pés dele. Um cidadão culto, um cidadão irrequieto, um professor que sempre instigou os seus alunos a ir mais longe, a concretizar todas as suas capacidades. Tenho aqui um exemplo de alguém que sentiu isso e bem, quase que me desviava dos caminhos da economia para os caminhos da informática. Foi por pouco, mas ficou a matemática, um gosto de longo tempo. Uma pessoa brilhante na escrita e com uma elevada qualidade oratória, mas isso já todos conhecem. Eu queria dizer muito obrigado por se ter lembrado de mim para a apresentação desta obra aqui em Ponta Barca. É normal na apresentação das obras começar por falar do autor, mas eu não vos vou falar muito do Jaime Ferrer, porque ele é certamente mais conhecido de quase todos os aqui presentes. Mas permitam-me dizer, com umas breves palavras, o professor Jaime Ferrer é um dos maiores vultos vivos da cultura altominhota. Com mais de uma dezena de obras publicadas, entre romances, contos, teatro e poesia, o professor mantém há décadas o Manutácio e os Céus de Magalhães. Mas também não falarei muito, porque estão aqui mais para ouvir a ele e já agora para ver um bocado da sua obra, mesmo antes de a ler. Mas permitam-me falar um bocadinho dela, correr um bocadinho do que é este livro, Os Mares e os Céus de Magalhães.
É um livro pelo qual Jaime Ferreira nos transporta ao longo de 12 capítulos e mediante uma mistura de romance com anotações e investigação histórica de algo que ele fez durante mais de uma dezena de anos, transporta-nos numa viagem ao correr de uma parte importante da história de Portugal e da humanidade. Com a escrita rica a que ele nos habituou, desde os primeiros livros, desde o Cabito Montes e o Fizeram de Mim Soldado até às obras mais recentes, o Pecúlio, a Minha Filha Inês, ou a saga do Alfés Vicente, desta vez não me enganei no nome. Bom, com essa escrita rica, vão encontrar ao longo do livro, vão sentir o mesmo que eu, isto é, a gente quase vê as cenas e conhece os personagens. Pelo caminho nós vemos passar personagens relevantes da história de Portugal e do mundo e ainda ficamos a conhecer factos históricos, elementos científicos, conhecimentos das mais variadas origens, desde a matemática até à astronomia. A viagem começa com a chegada de Dom João I, mestre de Avis, aqui a Ponta Barca. E aí assistimos, acho que vamos assistir, à presença da corte aqui na Barca, em outubro de 1386. A Barca sempre foi um sítio importante. Não é só agora, sempre foi um sítio importante. Vemos chegar e vemos conhecidos personagens históricos, gentes da terra e lugares muito familiares. E ficámos a conhecer coisas engraçadas e interessantes, como os documentos que o rei otorgou quando esteve aqui na Ponta Barca. Ficámos a conhecer uma forte razão para o seu casamento com a Dona Filipa de Lencastre. Ou ficámos, por exemplo, a conhecer a promessa da Frei Agostinho, no mosteiro do Divino Salvador de Bravais, de passar a datar pela era de Cristo e não pela era de César, promessa essa que viria a ser concretizada anos mais tarde. Depois o professor apresenta-nos os Magalhães da Danóbriga e inclui também uma árvore genealógica do Fernando Magalhães. E nós assistimos aos preparativos do casamento de Dom João I com a Dona Filipa de Lencastre, assistimos à boda propriamente dita na muito leal cidade do Porto, que depois verão é muito falada também por outras razões. Vemos, por exemplo, o fim do sonho do pai de Dona Filipa e também de Dom João I de assumir o trono de Castela. Enfim, teríamos tido uma outra história de Portugal, certamente. Depois disso, somos levados ao percurso da fantástica gesta dos descobrimentos que fez de Portugal, o Senhor dos Mares e o Senhor dos Ventos, como se refere na obra, como a primeira porta do que seria a total globalização. É também uma expressão da obra. E vamos desde o nascimento do infante Dom Henrique, incluindo com referências anteriores a personagens importantes, em particular a tríade mágica do Portugal do futuro, cito novamente a obra, Dom Afonso III, Dom Dinis, Dom Afonso IV, e vamos até à redescoberta do Brasil, sendo dado destaque a algumas metas e marcos que nem sempre são muito falados. Vale a pena referir a passagem de Cabo Não. E a personagens também talvez menos faladas, mas pelo visto muito importantes, como é o caso de Eduardo Pacheco Pereira. Depois acompanhámos o nascimento de Fernando Magalhães aqui em Ponta Barca e a sua educação no mosteiro de Santa Maria Virgem de Moinha, onde uma personagem que é inventada por Jacques Ferreri, mas provavelmente existiu, não com aquele nome, e desperta o gosto pela aritmética, pela geometria, pela astronomia, pela música, pela lógica, pela retórica, por uma data de artes e ciências. E assistimos à saída de Fernando Magalhães para a corte, como pajem da Rainha Dona Leonor, à sua aprendizagem da arte de marear e às suas participações em diversas expedições antes da Grande Aventura. É aí que temos o capítulo que é mais romance histórico da obra, que nos leva à extraordinária viagem de Fernando Magalhães desde Sevilha até à ilha de Mactã, onde foi tragicamente assassinado. Assistimos a diversos episódios e contratempos, assistimos a sucessivas tempestades e motins,
assistimos ao rancor de vários espanhóis e possivelmente à inveja de vários portugueses que não viam com bons olhos os espanhóis terem aquele comandante, e alguns portugueses provavelmente gostariam de estar naquele lugar. E assistimos a diversas cerimónias e estranhos costumes dos indígenas. Recomendo-vos, por exemplo, que leiam, que tem a sua piada, o cerimonial da benção do corpo. Bom, pelo caminho, temos direito a uma verdadeira lição de astronomia, terão a oportunidade de ver isso, e somos confrontados com um misto de alegria e frustração do navegador, de Fernando Magalhães, ao perceber em simultâneo duas coisas. Primeiro, que de facto deu a volta ao mundo e concretizou, como dizia no livro, o que diziam os filósofos: quem de um ponto do mar correr atrás do sol, numa viagem pelo próprio mar, voltará um dia ao lugar de onde partiu. Mas também percebe que se equivocou, entre aspas, quanto à dimensão do que se chamava então o Mar do Sul, o Oceano Pacífico, e por isso não teria cumprido a promessa feita ao Imperador Carlos I. O livro prossegue após o assassinato de Magalhães na ilha de Mactã, e então assistimos ao regresso a Sevilha da única das 4 naus que sobrevive ao percurso, a nau Vitória, com Juan Sebastián Elcano ao comando e a tentar passar para si, de forma indevida, naturalmente com a anuência da coroa espanhola, toda a glória pela primeira viagem de circunnavegação. Mas felizmente também vemos como é que junto da corte portuguesa, e não só, alguns espalharam os feitos de Magalhães. Enfim, pelo caminho, muitas curiosidades, incluindo a surpresa, já não me lembro do nome do personagem, quando percebeu que tinha ganho um dia ao dar a volta ao mundo, coisa que a gente percebe perfeitamente, mas naquela altura teria sido uma verdadeira surpresa. E para terminar, nós observamos a luta de um filho do primo co-irmão de Fernando Magalhães, Lourenço de Magalhães, pela atribuição legítima da respectiva herança, da herança do navegador. Uma luta que na altura foi inglória, e para isso concorreram várias coisas, desde a falsidade dos fiscais espanhóis à débil condição física de Lourenço de Magalhães, mas uma luta que nos deixou provas irrefutáveis da pertença de Fernando Magalhães aos Magalhães da Nóbrega e, portanto, de que Fernando Magalhães é um filho de Ponta Barca. Isso está claramente expresso na parte final do livro. Caros amigos, o livro conta isto e conta muito mais. Não tinha contado tudo que está no livro, nem um bocadinho, mas passou só um cheirinho do que o livro tem. O livro é uma verdadeira fonte de conhecimento e uma fonte de inspiração. A verdade é que o professor Jaime Ferrer continua a surpreender-nos a cada obra, e eu espero que ele continue a fazer assim por muito e muito tempo. Obrigado por mais esta obra. Subamos, senhor. Subamos. Tomai como o vosso eu faço, enquanto vos aprazer aqui ficardes. É uma grande honra receber aqui a vossa corte. Grato-vos fico, Afonso, pela vossa gentileza. E é um prazer ter-vos como amigo para além de servidor. Meu pai, sua mercê, Dom Pedro I, razão teve de me escolher para Castelmor da Nóbrega. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Sabeis que é uma grande honra ter-vos aqui. Mas, subamos, Afonso, que muito ansioso estou de me encontrar com tua esposa, a minha estimada irmã Teresa. Meu senhor e rei. Então, Teresa, tu já não és minha irmã? Já te esqueceste das nossas brincadeiras de avis? Da nossa mãe de leite que nos alimentou? De teu pai, mestre Nuno Freire de Andrade, que nos educou? Dá cá um abraço. A alegria enorme que eu tenho de me encontrar e contigo aqui ficar à espera.
que o Condestável e o Arcebispo de Braga cá cheguem, vindos do Alentejo. Obrigada, meu senhor e rei. Como já conheceis, o nosso filho primogênito, Gil Afonso, deixai-me apresentar-vos o nosso segundo filho, Diogo de Magalhães, que de hoje é diante vos desejo servir, bem como à tua coroa e a toda a tua descendência. Sela comigo num abraço, Diogo, esse desejo que a dinastia de Viceja por ti e pelos teus descendentes tenha sempre fiéis servidores. E não há, efetivamente, como dar-vos um cheirinho da família Magalhães, o seu verdadeiro início. Dias depois da grande aventura em que o fidalgo da barca, Afonso Rodrigues de Magalhães, e seu filho Diogo, também o seu filho Gil, que morrerá mais tarde, e fará com que seja Diogo o herdeiro, que acompanharam o Condestável, o Bispo de Braga e Dom João I à Ponte do Mouro, em Barbeita-Ceivães, onde, e fique claro de uma vez, não foram combater o Dom João de Gante, como alguém disse. Foram pedir ao Dom João de Gante a mão da filha da Dona Filipa de Gante, ou de Lencastre. Filipa de Lencastre era neta de Eduardo III de Inglaterra. E, quando regressaram, um belo dia, à lareira, tal como estão agora ali, Afonso Rodrigues de Magalhães, sua esposa Teresa Freire de Andrade e seu filho Diogo, o Diogo teve uma curiosidade. Senhor meu pai, afinal, quem são os Magalhães, como dizeis, tão honrados foram com esta visita, sua mercê, o senhor rei Dom João I e sua corte em nosso passo? Diogo, meu filho, longa é a vida dos Magalhães de Danóbia. O primeiro que para si próprio tomou o nome de Magalhães, por ser senhor da Torre e Passo de Magalhães, foi Rui Fernandes de Magalhães, criado do príncipe Dom Afonso, que viria a ser rei de Portugal, reinando como Dom Afonso III. Rui, meu segundo avô, partiu ao serviço do príncipe, mandado pelos senhores de Abuim, de quem também descendia. Na verdade, fora seu pai, Fernão Mourigues, o primeiro senhor da Torre e Passo de Magalhães, e também do Penedo, que na altura lhe estava associado. Pertencia-lhe também os bens e torre de cuide de sua mãe Dona Elvira, educada com sua irmã em São João Evangelista de Rovelas, das terras de Danóbia. Rui Fernandes de Magalhães, Fernandes, por ser filho de Fernão, nascido em 1220, antes de partir para a França, acompanhando o príncipe Dom Afonso, deixou a criar nas terras de Coura 3 filhos, um no Bico, um segundo em Fumariz e o terceiro em Santa Maria de Coura. Senhor meu pai, qual a razão por irem para as terras de Coura? Era costume e tradição de Diogo. Da mesma forma, também era uma forma dos servidores do rei e dos nobres protegerem os seus filhos enquanto estavam ao serviço dos seus senhores. Mas continuemos, Diogo. Continuemos. Foi filho de Rui Fernandes de Magalhães e sua esposa Alda Andes de Castelões, Afonso Rodrigues de Magalhães, o meu avô. Nasceria mais tarde o meu pai.
mãe, Inês Vasques de Sousa, viria eu ao mundo em 1320. Curioso. Ter o mesmo nome do avô. Sim, é isso mesmo, tio. Era dessa forma que o meu pai nos distinguia. Como tínhamos o mesmo nome, quando a nós se referiam, um era o Afonso Rodrigues de Magalhães, o avô, e eu era, como ainda sou, o Afonso Rodrigues de Magalhães, o neto. Mas para completar, gostaria de vos dizer, para guardarem nos vossos corações toda esta nossa vivência familiar. Dela tenham um orgulho e a passem aos vossos descendentes. Reparem que passaram apenas 100 anos. Será com honra e orgulho que no futuro os Magalhães devem servir Portugal e os reis com dignidade e direito o sirvam. E chegamos, digamos, ao pequeno Fernando Magalhães, educado em Santa Maria Virgem em Luía, era seu professor Frei Jacó de Barros, ou Frei Rodrigo Jacó de Barros, um cidadão virtual que aqui este cavalheiro criou. Não existe, é, por assim dizer, o exemplo do possível mestre que poderia ter educado o pequeno Fernando. Era para estar aqui o Dr. Adolfo. Não calhou por uma razão complicada da sua vida e da sua família, mas eu vou fazer aqui com o dom pequenino Fernando de Magalhães o texto que eles os dois fariam tão bem. Eu vou ser apenas um aprendiz. Sei que gostaste muito de Pitágoras, Fernando, do seu teorema, daquela história dos nós nas cordas, 3 nós, 4 nós, 5 nós, que representavam 3 números. Afinal, os 3 números mágicos de Pitágoras. Desculpe. Sim. Desculpe, não sou mais desculpado. Eu não sou de Pitágoras, ou melhor, sou de Pitágoras. Sou livre, sou céu, sou mestre de poder. Cada trabalhar naquilo que eu vou usar agora 3, 4 e 5 nós. 4 Defesas que escadaria da esquina com o reis. É verdade, Fernando. Eu já te tinha dito mais que uma vez que as descobertas que um gênio encontra passam a ser da humanidade. É como um livro. É só do autor quando o cria. Depois é de quem o lê. De todos nós. Desculpe, eu não sou mágico. Não. Desculpa. Fez agora. Fez. Reis, Não, é. Sim. diz que não vou trabalhar com os homens, que não chegamos a trabalhar. Pois, mas isso que andam a dizer não é verdade. O trovão não é Deus a ralhar com os homens. O trovão é uma outra coisa. O raio é a eletricidade. E o trovão é o barulho da descarga entre as nuvens. Ao tempo que os homens sabem disto, mas é mais fácil descarregar as culpas em Deus. Mas eu não vou falar da eletricidade, Então eu vou contar. Tales de Mileto, que viveu no século VI a.C., descobriu uma pedra de âmbar e meteu-a na sacola. Tanto a pedrinha de âmbar se esfregou na sacola que se eletrizou, ou seja, começou a puxar pequenos bocados de linhas de lá, pequenos grãos. E, como em grego, âmbar se diz eletrão, então é daí que veio o eletrizar. E de eletrizar vem a tal eletricidade. Percebeste, Fernão? não sei bem. A não ser que essa força que atrai o choque de lá seja invisível. Isso
mesmo, Fernão, isso mesmo. Como Deus, Frei Jacó, como Deus, nós acreditamos sem Deus. Senhor, obrigado por me dares um menino, este neto de Dom Paio Afonso de Magalhães, e que me colocaste nas mãos. Este menino, Senhor, tão dotado e ainda, mesmo assim, acutilante, impredigado, curioso, tão capaz de entendimento, tendo em conta a sua idade. Com 11 anos, parece fadado. Obrigado. E digo-vos, meus caros amigos, digo-vos mesmo que para mim este menino, este Fernão, era fadado. O que descobri dele era de tal modo importante que eu ousei criar à vossa douta curiosidade. Interessa-me fundamentalmente hoje estabelecer aqui uma pequena, digamos, um processo de verem que nem tudo era legítimo, sendo tudo, afinal, legítimo. Dom João II teve um filho, o Dom Jorge de Lencastre, assumiu o nome inglês da família, e seria o herdeiro natural depois de terem feito qualquer coisa ao filho de Dom João II, que é o Dom Afonso, casado com Isabel de Aragão. Nós vamos, exatamente agora, perceber a importância deste rei Dom Manuel já sagrado perante a rainha Isabel a Católica. Interessava a Castela, o reino de Portugal, começava a ser apetitoso. E nada como ter um rei que fosse dominado pela rainha Isabel a Católica. Senhora, Vossa Alteza, como estáis? Manuel, sinto embaraçado com as exigências de Isabel. Não é minha vontade esta demora. Esta desculpa dos judeus partiu dela, só dela. O meu consorte de Aragão também discorda com as exigências de Isabel. Ainda pensando no futuro marido. Tenho por certo que muito amava Afonso. A morte dele. Ora, ora, uma princesa de Aragão jamais se deixa encurvar por esses motivos. Esse homem enganou. Ainda iremos descobrir grandes coisas. Ainda vou saber o que é das 370 léguas a oeste de Cabo Verde, quando as 100 léguas dadas por Cabo serviam para proteger Cabo Verde da Madeira e Portugal. Senhora, não nos entendo. O homem, a que homem eu referi? É João de Portugal, o príncipe mais perfeito. Para mim será sempre o homem. Assim o chamei quando tive a notícia da sua triste morte, e assim o chamarei até ao resto dos dias da vida. Está bem, senhora, mas temos de lhe ajudar a tirar Afonso da cabeça de Isabel. Ora, ora, o mais difícil será tirá-lo da minha, já viste as voltas que foi preciso dar. Não se sabes como renegas, João de Menezes, foragido em Castela e quase renegado em Portugal. Mas não é cedo ainda, senhora. Não pensar em dar um lugar no norte da África. Fica mais do que
causa do negro que o rapaz percebeu ser esse o cavalo do príncipe que devia estar. Senhora, Sem deixar rastro, Manuel, é a nossa divisa. Aprende. O meu servo seguiu o moço para entregar as alvíceras combinadas. E ele nem percebeu. Em vez delas, recebiam mãos de oração. mas tem Pudera, Manuel, o meu servo entregou nas areias profundas de margem de Tejo. E o luar da meia-noite foi a sua única testemunha. Sim, Manuel, tens razão. Mas nunca te esqueças. Chegaste a rei porque não nasceste rei, mas porque a morte embalou no seu seio os que dele deviam ser primeiro. Conta-os e reflete, para não seres deles, para não teres deles a mesma sorte. O mundo é cruel, e a tolice do rei faz de nós cruéis. Chegados aqui, percebemos o primeiro imbróglio